estou fazendo esse pequeno vídeo para mostrar para vocês o novo conteúdo de física do segundo ano, tá? Antes eu vou fazer um resumo do que a gente já viu até agora, que é sobre dilatação, capítulo 3 do livro, né? E nós começamos relembrando o que era temperatura e o que era calor, né? E aí, por quê? Porque precisamos saber dessas definições para que a gente possa entender o conceito de dilatação térmica. Então, temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas e calor é a troca de energia causada exclusivamente por a diferença de temperatura. Então, energia térmica em trânsito, como a gente tem costume de ouvir, sempre saindo do corpo quente para o corpo frio, tá? E a dilatação térmica se dá devido a quê? É o crescimento nas dimensões do objeto devido ao aumento de sua temperatura. Então, quando eu aqueço um objeto, suas moléculas elas vão se agitar porque a temperatura aumenta, elas vão precisar de mais espaço, né? E aí o objeto ele aumenta as suas dimensões, tá? Podemos usar como exemplo aí algo do dia a dia, talvez não seja do dia a dia de todo mundo, mas porque aqui em casa mesmo eu não gosto de azeitona, né? Mas como facilitar para abrir a tampa de vidro das azeitonas, por exemplo, eu prefiro doce, pode ser doce também, aqueles doces de vidro. Como é que facilita? Só você usando os conhecimentos de dilatação. Simples. O vidro e a tampa é feita do material metal. Então, ele tem um maior coeficiente de dilatação. Ele dilata mais que o vidro, tá? Então, quanto maior o coeficiente de dilatação, maior vai ser a dilatação do objeto. Então, se eu aquecer a tampa desse vidro, o que é que vai acontecer? Se eu aquecer o vidro completo, o que é que vai acontecer? Não é botar no fogo diretamente para o vidro estourar, não. É aquecer. Ou colocar uma vasilha com água e colocar o vidro dentro, algo desse tipo, certo? Então, acontece que o vidro ele não se dilata muito e a tampa de metal vai se dilatar. Então, fica bem mais fácil de você abrir essa tampa. Eu já testei aqui em casa algumas vezes. Mas como eu disse, né? Mais com vidro de doce, porque eu não gosto de azeitona. Eu já falei pra vocês disso, né? A linha de ferro, ela tem um espaçozinho que é para evitar a dilatação, para evitar a dilatação não, para evitar que a dilatação entorte os trilhos, né? Então, a dilatação é muito importante nesse caso. Os fios de energia, eu acho que eu nunca citei, mas os fios de energia, às vezes a gente vê eles um pouco curvados, né? Eles não foram colocados sempre daquele jeito, não. O que acontece é quando eles estão feitos de metal, né? De aço, de algum tipo de material que tem um grande coeficiente de dilatação, então ele dilata muito. Quando é aquecido pelo sol, eles dilatam, né? E quando são resfriados, eles voltam ao normal, mas é como se fosse um elástico. Com o tempo, o elástico não fica um pouco danificado. Acontece com os fios também, tá? E aí, por isso, eles ficam meio folgados, né? A gente vê que eles estão meio curvados. Com o tempo, eles ficam desse jeito, tá? E aí, a gente viu dilatação linear, né? Só relembrando aí. Ocorre quando um corpo sofre expansão em apenas uma dimensão. Como eu já falei para vocês, ao aquecer o corpo, ele se dilata em todas as dimensões. Mas na dilatação linear a gente só se preocupa geralmente com o comprimento, tá? Então, inicialmente, ó, eu tenho essa barra aqui, que tem um comprimento inicial L0. E aí depois eu aqueço ela. Quando eu aqueço, o que é que acontece? Ela aumenta. Aumentou tanto na espessura, né, um pouco na espessura, quanto também no comprimento. Esse último comprimento eu chamo de L, que é L final, comprimento final.
E esse pedaço que aumentou, eu chamo de quê? Né? Tá indicado aí por essa setazinha azul. ΔL, o pedacinho que aumentou, a variação do comprimento. Então, a dilatação dos fios, das linhas, né, depende de 3 fatores: da substância do qual é feito, quer dizer, o coeficiente de dilatação do material, da variação da temperatura, quanto maior a temperatura ele for, mais ele vai dilatar, né, e do comprimento inicial do fio, certo? Aí tá as fórmulas, né, a gente já viu essas fórmulas aí. A equação da dilatação linear, envolvendo ΔL igual a L inicial vezes o alfa vezes o ΔT. Para a gente encontrar o pedacinho que aumentou, coloca o comprimento inicial, que é esse L0, né? A gente vai ver mais na frente, mas eu vou dizendo logo. Vezes o coeficiente de dilatação, vezes a variação da temperatura. Multiplica tudo. Geralmente o alfa ele vem com um coeficiente de base 10. 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 5. O que é que eu faço com esse 10 elevado a menos 5, Jéssica? Repete até o final. Multiplica os outros números e repete até o final. E aí, quando faz o que com o 10 elevado a menos alguma coisa? Esse 10 elevado a menos alguma coisa volta a quantidade de casas com a vírgula que estiver indicando. Se for 10 elevado a menos 5, você volta 5 casas com a vírgula. Lembra aí? Então, só relembrando, né? Porque já faz dias que a gente não tem aula e aí tô relembrando para vocês. Tá aí o nome de cada objeto, né? De cada objeto, não, perdão. De cada letrinha. ΔL, variação do comprimento do fio. L inicial, comprimento inicial do fio. Alfa, coeficiente de dilatação linear. ΔT, variação da temperatura. Lembrando, a variação da temperatura é o quanto aumentou na temperatura. Então, se a temperatura estava em 20, foi para 80, aumentou quanto? Aumentou 60, o ΔT é 60. Nem é o 20, nem é o 80, é o quanto aumentou, de um para o outro, tá? Agora, a gente vai entrar no conteúdo que realmente a gente ainda não viu. Até agora, a gente estava vendo uma revisão, né? Mas que é a continuidade do que a gente já estava... que a gente estava estudando. Então, a dilatação superficial, ela segue o mesmo raciocínio, tá? Só que agora, em vez de você se preocupar com uma dimensão, só com o comprimento, como a gente estava falando, se preocupa com 2 dimensões, tá? É bidimensional, como diz aí, ó. Os corpos podem ser considerados bidimensionais, pois sua terceira dimensão é desprezível frente às outras 2. Por exemplo, o piso da rua, tá? O piso da rua você se preocupa só com o comprimento e com a largura. Por quê? Porque a espessura é pequena, você despreza, tá? É desprezível. E aí, o que é que acontece quando esse coeficiente não é bem calculado, né? De dilatação do concreto aí, por exemplo, ó, da rua. Ele racha, tá? É preciso que se faça alguma coisa, deixa um espaço entre cada bloco de concreto, como é feito nas pontes, né? Como eu já falei para vocês, deixa um espaçozinho entre um bloco de concreto e outro, para que quando o sol aquecer, ele aumenta e tem um espaço para aumentar, e quando resfria, volta ao normal. Se não tiver esse espaço, o que é que acontece? Ele não vai ter para onde crescer, e faz o que está aí nessa figura, ó. Como vocês podem ver, o chão está todo rachado, né? E acaba danificando aí o piso da rua, certo? Agora, a gente não vai se preocupar só com o comprimento, vai se preocupar também com o comprimento e a largura dos objetos, tá? Vamos ver aí, ó. Inicialmente, eu tenho uma área que, vamos pensar como se fosse uma cerâmica de uma casa. Tem uma cerâmicazinha quadrada de área inicial, e aí quando eu aqueço, ela vai, né, ó, aquecendo, ela vai aumentar, vai ficar isso aqui todinho agora, ó. O A final aí, né? É isso aqui todinho. Ó, tá vendo essa linhazinha tracejada, menorzinha? Era o tamanho que ela era antes. E esse pedaço que aumentou, eu chamo de quê, ó? De ΔA, certo? E ela todinha, já, se ela completa, quem é? É o A final, a área final. Ela é a mesma coisa que a gente fez na dilatação linear, a gente faz na dilatação superficial, tá?
ela depende de quem? Do material que a chapa é feito, que é o coeficiente de dilatação superficial agora, que é outro coeficiente, da variação da temperatura sofrida pela chapa, mesma coisa que a gente viu na dilatação linear, né? Quanto maior a temperatura, mais dilatação vai sofrer. E da área inicial da chapa. Quanto maior a área, mais tem dilatação, né? Quanto maior o espaço de dilatar, maior vai ser a dilatação. As fórmulas, Jéssica, são essas aqui, ó. Parecidas com a da dilatação linear também. Ó, lá era ΔL, aqui é ΔA, certo? Igual, lá era L, aqui é A, porque é da área, menos A0. Aqui é só para você calcular o ΔA, só você pegar a área total e retirar, ó, essa partezinha que tá tracejada. Eu retirando o A inicial, A menos A inicial. O A é isso aqui tudo, e eu tiro essa partezinha aqui todinha. Sobra quem? Essa parte aqui, ó, ΔA, que é justamente o que tá dizendo aqui na fórmula, né? E aqui, Jéssica, o que é que eu faço? Ó, é parecida com a fórmula que a gente já tinha, o jeito de resolver é o mesmo. ΔA igual a A0 vezes beta vezes ΔT. O jeito de resolver é o mesmo, você multiplica tudo, vai ter uma potência de base 10 também, elevada a algum expoente, e aí, se for 10 elevado a menos 5, você repete o 10 elevado a menos 5 até o final e volta às 5 casas, certo? Então, o jeito de resolver é o mesmo, tá? O que é que vai complicar um pouquinho mais, Jéssica? Porque agora a gente tem que se preocupar com duas dimensões. Então, a questão ela pode lhe dar o comprimento e a largura. Para isso, ou a altura. Para isso, você precisa calcular a área. Como é que calcula a área de um quadrado, de um retângulo? Base vezes altura. Antes de fazer a questão. Então, o que pode complicar é só isso mesmo, tá? Mas é praticamente a mesma coisa, é um pouco mais parecido. O beta, ele também tem uma mudançazinha aí. Lembra que lá na dilatação linear era um alfa, quase que nem um alfa, isso aqui? Pois é, o beta, ele é 2 vezes o alfa. Por quê? Porque agora são duas dimensões. É o alfa do comprimento com o alfa da largura agora. Então, é 2 vezes o alfa, certo? Então, antes de você calcular uma questão dessas, você tem que multiplicar o alfa por 2. Não esquece, tá? Tá aqui, ó. Quem é ΔA? Variação da área, A inicial. A área inicial, beta, coeficiente de dilatação superficial. E o ΔT é a variação da temperatura, tá bom? Então, tem um experimento aí, se alguém quiser fazer, de uma lâmina bimetálica, que a gente pode fazer com papel comum, né? Papel do caderno de vocês, e com papel alumínio, cola e uma vela. Você cola o papel alumínio no papel normal, e aí põe o lado do papel alumínio em contato com a vela e vê o que é que acontece. Então, os procedimentos estão aqui, ó. Vocês podem tentar fazer em casa e ver o que é que acontece. E aí mandem o resultado para mim, que quem mandar vai ganhar um pontinho extra, tá? Beleza. Agora, eu vou passar para vocês uma atividade, tá bom? Mas antes da atividade, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo resolvido que tem no livro de vocês, ó. A página é a página 45, o R4. Ele dá aqui uma área inicial, A0, que está a uma temperatura de 75 graus Celsius, né? Aí ele dá o valor dela, que é 1,024 metros quadrados. E ele pergunta qual será a nova área da placa ao ser resfriada até 25 graus Celsius. Quer dizer, agora, aí, em vez de ocorrer dilatação, vai ter uma contração, tá?